de inspirado, ele é uma tradução, animal. Tradução de onde, Zé? É uma tradução burro. É do hebraico para o aramaico, uma tradução parafraseada, jumento. Aprende. Inspirado. Ele pode até ter colocado lá show da Xuxa, isso não quer dizer que ele é inspirado. Entendeu? Quem é inspirado era Moisés, e Moisés não escreveu essa besteira que você falou, não. Outra coisa, quando o João escreve Logos, ele escreve como um título. É um título dado para Jesus. Se o João fosse tão maluco quanto o que o Zacai falou, ele não teria colocado Logos, teria colocado a palavra remá, que significa palavra que procede da boca de Jeová. Rapaz, pelo amor de Deus, cara. Vocês estão ficando cada vez pior. Cada dia a gente ouve cada besteira, que daqui a pouco vocês vão dizer que Deus é transexual. Não é possível. Sinceramente, o cara dizer que Jesus era a pronúncia que saía da boca de Deus, por isso ele é o haja, porque haja, haja, o haja ali é verbo, então Jesus é o verbo, então Jesus saiu da boca de Deus. Misericórdia. Tem nada a ver com o que você falou aí não, viu, Zacai? Se não, o único besta aqui, você disse que é coisas bestas, o único besta aqui é você, para começar. O único besta aqui é você. Essas besteiras e que ignorante, aí, porque não conhece um assunto, quer falar sobre ele. Eu vou perguntar de novo. Você conhece o que é um Targum? Vou perguntar de novo, cidadão. Você é surdo? Você conhece Targum? Você conhece? Se dane o seu Targum, meu filho. Não foi tá vendo? Moisés, não. É você se rebaixar ao ignorante analfabeto. Entendeu? Targum é a mesma coisa da Bíblia do É você se rebaixar a um ignorante analfabeto que não consegue ler uma palavra em grego, não consegue ler uma palavra em aramaico, não consegue ler nada em hebraico e quer falar sobre Bíblia. É o que eu te falei. É o que eu te falei. Não tempo aí, que esse ignorante vai ouvir. Como Bora se lá, fosse inspirado por Deus. Não é questão de inspirado, ele é uma tradução, animal. Tradução de onde, Zé? É uma tradução burro. É do hebraico para o aramaico, uma tradução parafraseada, jumento. Aprende. Rapaz, eu só seria burro e jumento se nós dois fossem irmão, filho da mesma mãe. Não, eu não conheço a tua mãe, então eu não posso falar sobre isso. Eu não estou falando da sua mãe ainda. Esse animal que tem Terezinha deve conhecer, viu? Esse é o educado que eu tô falando aí, gente, o Zacai, tá? O educado é esse animal, viu, trinitariano burro. Esse animal chegou dizendo que eu estava falando besteira, então eu estou retrucando da mesma forma, viu? Você falando besteira. Se João quisesse dizer que Jesus era algo que saiu da boca de Jeová, ele não teria usado a palavra logos, ele teria usado a palavra remar, isso é grego. Qualquer Zé Ruela, até eu, Zé Ruela, eu sei disso. Olha só como a ignorância é grande. O cara não consegue ler um texto em grego, não consegue. Aí ele pega palavras isoladas para colocar aquilo que ele acredita. Você é burro e é ignorante, não sabe o que é uma tradução, não sabe o que é uma paráfrase. O Targum é uma paráfrase animal. É igual a Bíblia da linguagem de hoje, é a mesma coisa, Zé Ruela. Isso, agora ele entendeu, viu? Ele tem que relacionar com aquilo que ele conhece. Todo mundo sabe o que é uma paráfrase. Ninguém nem dá credibilidade. Você nem sabia o que era Targum, agora já está falando. Você disse que não se importava com Targum, agora já sabe o que é. Olha, aprenda uma coisa. Não, aprender contigo é retrocesso. Tira o Zacai, tá estragando a live. Tira o Zacai, tá estragando a live. Vai lá, trinitariano, babão de testemunho de Jeová. Deixa ele aí que ele vai aprender uma coisa. O fato de ser aprender contigo, rapaz. Tu tem que comer muito feijão para ensinar alguma coisa. Peraí, Zacai. Parece que o sol de Teresina está afetando a sua capacidade cognitiva aí. O fato de ser uma paráfrase não quer dizer que essa paráfrase está correta. Não existe como você pegar Elohim, que tem lá em Gênesis 1, e colocar a palavra de Elohim, criou. Não tem. Isso é um acréscimo na cara de pau para enganar besta. Tu sabe disso, rapaz. É engraçado, não, né? Quem tá dizendo isso é você. Você tem que colocar o que eu sei, eu deixo de saber não, viu? Fale por você. Olha como é a tolice. Aí quando a tradução do Novo Mundo coloca uma palavra que pertence a esta palavra traduzida no grego, todo mundo faz aquele showzinho da Xuxa.
Igual a palavra plantar, em Colossenses 1,16. Ah, não tem outras no texto grego. Mas o Zacai está aqui na maior cara de pau, como se todo mundo fosse leigo, achando que nós vamos aceitar a besteira que um cara lá na baixa da égua botou. A palavra de Deus criou os céus e a terra. O problema, Adriano, não é esse não. O problema é que o Zacai está trazendo não é questão de ser verdadeiro ou falso, não. Isso quem decidir, você decide o que você quiser. A tua opinião é tua opinião. Falso. Mas o que ele está dizendo é que aquelas pessoas naquela época tinham esse entendimento. Agora, se você vai aceitar isso ou não, Moisés tinha. Bento, Moisés tinha. Não, ninguém está falando de Moisés. Ele está trazendo uma passagem. Não, mas eu tô falando de Moisés. Moisés tinha esse entendimento. Mas Moisés tinha um entendimento que quem criou as coisas foi a palavra de Deus. Ninguém está falando que isso é uma verdade ou não é verdade, não. Está falando o entendimento daquelas pessoas era esse. Não é verdade. Tudo bem, é a tua opinião. O que importa é o que os inspirados por Deus escreveram. Não foi o que o Zezinho da esquina escreveu depois, não. Ele podia pensar até que era Pois fala aqui pra gente o que é que o Zacai estava explicando aí. Fala pra gente, ver se tu tá ouvindo. Disse que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, tem uma paráfrase no Targum, que é um documento muito antigo, lido na sinagoga, que lá tem no texto, no idioma aramaico, a palavra de Deus criou os céus e a terra. Aí ele fez uma conexão com João capítulo 1, versículo 1, dizendo que em Gênesis 1 e em João capítulo 1, versículo 1, ambos ali é Jesus, porque Jesus é o Logos. Aí João entendeu. Não é que ele fez a conexão, cara. Não é? Por isso que João fez a palavra Logos. Se Moisés... Aline, dê um tempinho aí, porque esse rapaz ele não sabe a hora de parar. Se Moisés tivesse escrito ali, a palavra de Deus criou os céus, limita o tempo aí, por favor. Remar. E Remar era Deus. Ele não escreveu isso, ele escreveu Logos. É um título. Mas, Adriano, Gênesis é em hebraico, não grego. Pois é. Eu sei. Tem que dizer isso aqui é para o Zacai. Ele que conectou Gênesis 1 com João capítulo 1. E como tem palavra, então Jesus é a palavra nos dois textos, que é um absurdo. Se tivesse a palavra de Deus criou os céus e a terra, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, escrito por Moisés, João, se tivesse entendido como o Zacai explicou... Eu estou terminando. Para ele terminar e depois você começa. Ah, tem contagem? Então deixa eu desenhar aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Se Moisés tivesse escrito e a palavra de Deus criou os céus e a terra, e João tivesse entendido como o Zacai explicou, João teria escrito a palavra grega, remá, e não logos, porque a palavra que sai da boca de alguém não é logos, é remá. O tempo é para quem, minha filha? Entendeu? Então esse que é o ponto. Depois você começa. Então esse que é o ponto, Zacai. Ainda que fosse, ainda estaria errado. João escreve Logos porque é um título dado para Jesus. Ele mesmo dá esse título lá em Apocalipse. Ele é a palavra, ele é o porta-voz de Deus. É por meio dele que Deus transmitiu a mensagem para a humanidade. Ele mesmo disse, não falo de minha própria iniciativa, porque o que eu falo é o que Deus mandou eu falar. É nesse sentido. É a mesma coisa de porta-voz. Entendeu? Agora, você quer botar o entendimento ali, filosófico de razão, aí agora Jesus era só um pensamento na cabeça de Deus. Quando é remar, a palavra ali é remar, é palavra, é pronunciação. É isso que eu estou usando para me comunicar com vocês. Palavra. E se eu fosse dizer que, olha, o Adriano tá pronunciando, a palavra lá vai ser remar, não logos. É só isso. Então não existe conexão para Jesus em Gênesis capítulo 1 e João capítulo 1, versículo 1. Só isso. Só isso? Então tá. Perceba o nível, né, de argumentação. O nível de argumentação. O Zezinho da esquina, não sei o quê, comprou na padaria. O cabedal acadêmico dessa criatura é de uma tristeza, né? A linguagem, ela é pobre. Então, o que acontece? A palavra logos foi o termo que foi usado pelos escritores
do Evangelho de João, que João não escreveu coisa nenhuma, João pregou, a língua dele era aramaico. Foi a comunidade de João que escreveu, a comunidade de Éfeso. Primeira coisa que você tem que aprender. João não escreveu nada. É atribuído a João porque a comunidade de Éfeso fez isto. Isso é a crítica textual que diz. Primeira coisa. Como é que eu pego uma palavra do hebraico? A palavra no hebraico pode ser davar, que é a mais usada, davar. E é isso o texto em hebraico de Mateus. Em alguns momentos você vai ver a palavra davar em hebraico. Aramaico é milta. Qual é o correspondente dessa palavra? Por que milta corresponde a logos? Porque foi assim que eles entenderam. Os gregos entenderam isso, aqueles que escreveram, não foi João, viu? Então, no princípio, preste atenção no contexto. No princípio, era a palavra estava com Elohim, a palavra era Elohim. O contexto diz o quê? Fala de criação, não é não? Olha o contexto. Aí como é que eu não levo lá para o princípio, minha gente? Olha só, eu vou ler aqui. João, vem cá, João. Olha, João. Era o verbo estava com ele. E estava no princípio com ele. Todas as coisas foram feitas por ele. Ou por intermédio, dependendo da sua tradução. Não tá, o texto não está me levando lá para o princípio, não. Eu estou doido. Não é para conectar, não. É de uma ignorância. É por isso, viu, Wesley, que não dá para debater com pessoas com a mente arcaica, pequena, que não consegue conectar o Lé com o Cré. E se acha inteligente. Não é, meu filho. Você é só ignorante mesmo. Então, não consegue ler um texto em hebraico. Não consegue ler nada de grego. Nada misturado com coisa nenhuma. E quer dar pitaco com essa argumentação achada lá no fundo de quintal. Argumentação velha pobre, pequena, tacanha. A linguagem longe da academia. Certo? Então, o contexto aqui está dizendo de criação. Essa palavra que estava com Elohim, foi o que essa palavra fez? Ele estava no princípio com Elohim. Todas as coisas foram feitas por intermédio. E no grego aqui está de, através de. E com que foi que o Eterno fez os céus e a terra? O texto lá de Gênesis assim. Então falou, e falou, e falou. Disse Elohim, façamos, e disse. Foi a palavra. É uma questão de lógica. Através da palavra. Essa palavra que estava em Elohim faz todas as coisas, se fez carne. Se fez carne. Essa palavra pela qual o Eterno fez. O texto aqui está dizendo que ele fez. Ele fez com essa palavra que estava no princípio com ele. Foi através de outra coisa. Tu estuda grego, Zakai? Tu estuda grego? Eu estudo grego e hebraico, viu? E fique calado. Então tu sabe que em João 14 aí, fique calado. Não tem se fez no texto grego, meu querido. Fique calado quando eu estiver falando. Teu tempo já acabou, inclusive. Não, tá lá. Eu botei acabou, já reiniciou novamente. Já reiniciou. Então outra coisa. Pra ele, tá em cima aqui. Eu tava falando antes. Tá. Rapaz, cada vez que o Zakai fala é outra coisa para refutar. Gente, se você pegar o texto grego, você não vai encontrar se fez em grego lá em João 14, onde diz que a palavra se fez carne. Não existe isso. Lá tem egêneto. E egêneto, Zakai, pelo amor de Deus, cara. Como é que tu fala que estuda grego, arrota uma arrogância aqui que parece que tu mora lá na Grécia e o cara me mete uma dessa? Ó, se você pegar, eu vou te dar aqui um exemplo. Mateus capítulo 2, versículo 7. É 2:7. Vou te mostrar aqui como é gêneto, não é se fez. Rapaz, vou te contar, viu? Outra coisa, ele está transformando Jesus aí em algo, não em alguém, né? Porque o que sai da boca de Deus não é alguém, é algo. Mas agora ele está tirando a personalidade de Jesus Cristo. Agora Jesus era só um som na boca de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, não era uma pessoa. E detalhe, o cara estuda grego, viu? Em João capítulo 1, versículo 1, tem a preposição ali de companhia, é o prós. Não é que Jesus estava em Deus. Por exemplo, a minha voz, ela está em mim.
João 1, versículo 1, diz que Jesus estava com Deus. Ali é preposição de companhia, lado a lado, e não dentro. Mas ensinar aqui o cara que diz que estuda grego, rapaz, nem eu que não estudo tanto grego, eu sei que egêneto não é se fez. Bíblia aí só idiotizando as pessoas. É Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28, Zacai. Lá você vai encontrar egêneto, e o texto reza assim, ó. O sábado é gêneto por causa do homem. Tu vai traduzir egêneto aqui como se fez? Egêneto é o mesmo que tem lá em João capítulo 1, versículo 14, né? Que o verbo é gêneto, carne. E aí, Zacai? Já que tu estuda grego, dá uma aula para nós aí de quando é que egêneto é se fez, com pronome reflexivo. O termo aí que está traduzido na Bíblia de vocês, o sábado foi feito, egêneto. Foi feito por causa do homem. Então, lá em João 1, referindo-se a Jesus, Jesus foi feito carne. Ah, Adriano, mas se tivesse se fez, como é que teria que estar no grego? Sarxe poiese realtu. Se você encontrar sarxe poiese realtu no grego, aí a Bíblia de vocês, Xing Ling da Shopee, vai estar correta. Como não tem em nenhum dos manuscritos, não é que Jesus se fez carne. Para confirmar ainda mais isso, lá em Hebreus, diz que Deus preparou um corpo para Jesus. Então, quem foi que preparou o corpo humano de Cristo para Cristo? Deus. Logo, eu não sei onde é que o Zacai vai tentar deturpar o texto grego para provar que egêneto é se fez. Concluindo, Adriano. Deixa eu só depois falar uma coisa. Quando for oportuno. Vai no Zacai, vai, Zacai. O Davi disse que quer falar alguma coisa, diga lá, Davi. Ele falou de João 1 e eu queria ler com contexto. Não é o verso todo, mas é só levar até uma das partes importantes, se não fosse pedir muito. E é o seguinte, João 1 realmente diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ok? Ele estava no princípio com Deus. Depois vamos para o verso 14 e diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito. Unigênito refere-se a primogênito, o primeiro filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Agora, se formos ter em conta que Jesus foi chamado de Elohim, o que eu disse é que ele faz parte da Trindade, então nós temos que analisar também o caso de Moshe, de Moisés. Porque em Êxodo, capítulo 7, ele fala assim, então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre o faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. A palavra aqui é usada Elohim também. Elohim pode significar três coisas. Pode significar Deus, pode significar juiz, ou pode significar representante divino. Ok? Em relação dele se chamar verbo, em Apocalipse capítulo 19, verso 13, diz o seguinte, e estava vestido de uma veste tingida em sangue, ou seja, da questão da cruz. E o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Ou seja, a palavra não diz aqui, e o nome que se chama é Deus. Apocalipse vai dizer, e o nome pelo que se chama é a Palavra de Deus. Era só isso que eu queria comentar. Eu tô. Estava-me a pensar aqui. Tô saindo aqui, Alan. Paz de Cristo para todos aí. Valeu. Você já vai, Manuel? Vai lá, Deus abençoe, viu? Gabriel. Tinha o William também que tava pedindo para subir. William. Eu acho que o Fernando queria dar uma palavrinha também. Sobe o Biel aí que ele tá querendo tentar me refutar. Sobe aí que ele acha que também sabe grego. Meu Deus. Rapaz, Adriano. sobe o Biel. Vamos fazer o seguinte, Wesley. Marca um debate com esse Adriano, que eu vou ensinar para ele o que é Bíblia. Não, agora eu vou trabalhar.
É o seguinte, marca para a próxima semana, viu, Adriano? Marca um debate comigo. Eu sou unicista. Eu vou me rebaixar a falar com você, que não tem graduação nenhuma, só conversa besteira, só para mostrar que você é mentiroso. Zacai, eu tenho formação em gestão financeira e eu já ajudei mais de 100 empresas a sair do... Formação, graduação? Graduação. Você formou em qual universidade? Na Universidade das Américas, Faculdade FAM. Sei. Gestão financeira. Sou especialista em gestão financeira e recuperação de empresas. Tudo bem, vamos embora lá. Agora, isso daqui... Marca a data, viu, Wesley? Porque eu vou ter que sair. Segunda questão. Não tem nada a ver, viu? Agora eu vou falar, viu, cidadão? Agora eu vou falar. Pode falar, fica à vontade. Eu tô saindo já. Vou deixar você. Fala, Fernando. Fala, Fernando. Ô, Fernando, você vai querer debater com o Adriano também? Eles não querem, tu. Na visão eles não querem. Não, Adriano quer. Ô, Adrianinho, você quer debater com o Fernando lá no Podplay? Só se for um tema que ele realmente domine. Só que assim, Adriano, só tem que usar a Bíblia, entendeu? Só a Bíblia? Só a Bíblia. Não pode usar outra coisa além da Bíblia. Em português. Não pode usar hebraico, nada, entendeu? É só a Bíblia. Tranquilo. Porque sem baixo, interpretação, tá? então, né? Para todo mundo é baixo. Qual é o tema que você domina, Fernando? Qual o tema, Fernando? Vamos falar, por exemplo, ETJ, não é? Há mais ou menos 30 anos. Tá, então, TJ contra Assembleiano. Vamos lá? Bora, qual é o tema? Tema? Trindade, homem. Trindade, ué. Qual é o mais do TJ e Assembleia? Só para finalizar, o problema é que a gente está aprendendo aqui com professor PJ e professor unicista, né? É uma coisa assim complicada de se entender. Mas, só para deixar bem claro que eu fui chamado de mal educado e vocês viram quem foi o mal educado aqui, né? Com todo respeito, falando essa visão aí. Só queria deixar um texto aqui, porque quando a gente estuda muito, a gente pode soltar pelos lábios palavras bonitas, mas o coração pode proceder alguma coisa. O que se procede? Mateus 15, versículo 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Eu posso falar bonito, mas se eu chamar de jumenta, tu é burro, tu é idiota, tu não sabe, vai ser palavra em vão. Tudo que está sendo soltado é em vão, porque eu posso ensinar alguém e eu não vivo aquilo que eu estou falando. Pelo menos é o que eu estou vendo, né? Não adianta eu estar aqui ensinando o povo e eu ser alguém que no fruto do Espírito não tem temperança, não tem mansidão. Isso faz parte do fruto do Espírito, não é eu que estou falando. E para finalizar, né, Isaías capítulo 29 e o versículo 13 diz: porque o Senhor diz, pois este povo se aproxima de mim, com a boca, com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta longe de mim. A prática da falácia está boa, mas e o coração como é que está indo? Deus abençoe a todos, obrigado Aline, obrigado Wesley, a todos. Brilhante, Fernando, brilhante. Aqui, que algo ficou na garganta aqui, porque eu também estava pensando nisso, Fernando. Né? Calma, Fernando, leva pro coração. O irmão não. Adriano e o irmão Zacai, eles trocam palavras que não é digno de um cristão. Pelo menos você conseguiu seu debate, viu? Nada, rapaz. Eu e o Zacai, a gente é gente boa, a gente já debateu uma vez, tranquilo. Tudo bom, Adriano, mas vocês são muito violentos com as palavras. Ajeita logo esse negócio aí. Ajeita logo esse negócio aí que o rapaz ficou magoado. Boa sorte lá no debate. Outra característica minha é quando eu tenho uma visão sobre uma pessoa, eu não volto atrás de forma nenhuma. Para mim é mais educado, me interrompeu várias vezes. Chamei o Adriano do que chamei porque ele chegou dizendo que eu estava falando besteira. Então eu retruco acima daquilo que o camarada disse. Não, Zacai, e não volto atrás do que disse. Entendeu? Tem que entender uma coisa. Eu posso falar que teu argumento é uma, sabe, pior coisa que eu já ouvi na vida. Eu posso destruir o teu argumento. Falar que você falou besteira, de dizer que você falou MERDA. Posso falar isso. Eu não posso falar do Zacai. Eu não posso dizer que o Zacai é feio, que o Zacai é ignorante. É uma coisa que você não pode falar mesmo, né? Então, assim, ó, eu posso destruir o argumento da pessoa. Assim como a pessoa pode dizer, Adriano, tu falou besteira, tu tá mentindo. Você pode falar isso. Agora, me chamar de mentiroso, dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, não é ataque ao argumento, é a pessoa. Aí é falácia ad hominem. Eu ataquei o seu argumento. Você falou besteira. E eu repito, você falou besteira. Moisés não escreveu, a palavra de Deus criou os céus e a terra.
E João não tinha esse entendimento. Besteira. E você me chamou de burro e jumento. Que detalhe. São muito mais inteligentes do que muitos outros por aí que andam adorando 3 pessoas. Acabou de chamar os trinitários de burro. Não, aí é quando a pessoa... É uma questão de interpretação, cidadão. Aí Então, você bora lá. vacilou, né? Não, gente, é brincadeira. Chamou. Não é ofensivo chamar de burro, não, porque o burro, inclusive, é um animal muito inteligente, viu? É. Na verdade, ele disse que era mais inteligente. Ele não disse que o trinitário era burro. Me sinto lisonjeada. Vai lá, Sakai. Exatamente. Sim, vamos pra treta. O Biel subiu aí. Ô, O Biel vai me ensinar grego agora. Não, isso eu não preciso, porque senão eu cobraria. A pergunta é simples. O que é um verbo na forma médio depoente? Só isso. É aquilo que não tem em João capítulo 1, versículo 14. Não, o verbo lá é médio depoente, sim, senhor. Mas e aí onde é que tem ali se fez? A pergunta é, o que é um verbo voz médio depoente? Só isso, essa é a pergunta. Eu vou mostrar na tela, para não falar que eu tô que falando tem um bobeira. sentido ativo, embora seja uma voz média. Biel, Vamos lá. Não, Biel. Pode Vou explicar mostrar que na ninguém... tela, ó. Talvez Vou o Zakai botar saiba. interlinear, aqui bonitinha para vocês, ó. Qual o texto? Egêneto, ó. João 14, Egêneto, a gente clica aqui, ó. Bonitinho, né? Interlinear, para ficar fácil, igual vocês Vai lá, fazem, ó. Fernando, Deus abençoe. Auristo 2, médio depoente no indicativo, certo? O que é um médio depoente? Perguntando pra mim? Não. Pro papo, pô. Não, Eu acabei de subir. Você falou que eu ia te ensinar. A pergunta é pra quem? mas peraí, Você é discípulo do GG, do Jeremias? Ô, Biel, deixa eu te falar. Quando alguém vem aqui se propondo a ensinar algo, ele não pergunta pra ninguém não, porque se Eu não tu me já propus a assume, ensinar. se A minha você já proposição assume não a foi perguntar. posição de ensinar, então você já se A presta. pergunta é retórica, cidadão. A proposição não tem não foi. resposta, por isso A eu fiquei proposição, aguardando ele não, falar. a proposição não foi ensino. A proposição foi uma pergunta. Tanto que eu comecei. A minha fala foi: o que é um verbo depoente, médio depoente? Essa foi minha pergunta. Então, em nenhum momento eu falei: gente, agora abram suas Bíblias, porque agora vai ter o seminário. Não. Foi uma pergunta. O que é? O verbo, lá no texto, é quando aparece na voz média ou na voz passiva, como se estivesse sofrendo ação, porém tem um sentido ativo. Como se estivesse sofrendo ação? Aqui Então o verbo sofre ação? O na verbo voz é um média. objeto de ação? Que gramática é essa que tu tá lendo? Preste atenção. Nossa senhora. No texto grego, você viu o meu argumento sobre João 14? Horrível, mas vai lá. Tá, qual é a divergência que você tem em relação ao que eu disse? A questão é, você está falando aí que o significado não pode ser se fez. A pergunta é, por que não pode ser se fez se é um verbo médio depoente? Porque se é um verbo médio depoente, ele tem formativa, como você falou. Só que se ele tem formativa, ele é realizado por um sujeito. E o sujeito é o logos. Se o sujeito ele está realizando a ação, ele está realizando a ação em quem? Mas só seria se João... A quem é o objeto de se fazer carne do logos? Porque se o logos faz a ação do verbo, quem o logos está tornando carne? Não tem se fazer no texto grego, meu querido. De novo, quem está fazendo a ação do verbo? Biel, deixa eu traduzir bem, eu vou terminar minha fala que eu trabalhava, já falei. Não, rapidinho, Zakai. Rapidinho. Oi. Vamos lá, presta atenção. O autor da ação do verbo é logos, rologos. Quem é o objeto de ação de fazer, de transformar carne? Quem é o objeto da ação? Segundo a tua Bíblia, é Jesus. Não, é o grego, cidadão. Não é o grego, porque lá não tem... Quem se tornou carne? Não tem... o se tornou? Jesus. Quem virou carne? Quem virou carne? Quem se tornou... passou a ser carne, foi Jesus Cristo. Tá, vamos lá. Eu vou tentar melhorar a explicação. Aqui é logos. Aqui é o logos, tá? Logos. Aqui no meio tá a ação que o logos faz de fazer. E aqui... Calma, presta atenção. Pode concluir. Aqui é o logos, ele tá fazendo a ação do verbo. Aqui tá a ação do verbo que o logos está fazendo, e a ação do verbo tá dando finalidade em um objeto.
A pergunta é: a quem está recaindo a ação do sujeito? A quem está recaindo a ação do sujeito? Entendeu? Então, você está partindo Sujeito, do pressuposto. Ação e objeto da ação. Quem é? Pois é, você está partindo do pressuposto, em português, que aquele que se tornou carne fez a própria ação. Por isso que na tua Bíblia tem se fez, como ele se fez carne. Ele mesmo praticou a ação, só que não é, meu caro. Sabe por que Eu que não estou com o é? Adriano nessa questão. Porque se João quisesse escrever que Jesus realmente ele é o dono, o ativo da ação, João teria escrito exatamente em grego. E também os outros textos do contexto diria isso. Realton. Não. Traduzindo, o verbo se fez carne. Só que não está assim no texto grego, meu caro. Lá não tem. Tem egêneto. E egêneto, você pode pesquisar onde você quiser. Aqui, ó. Egêneto, tornar-se. Vamos lá. Vamos lá. Egêneto vem de gnomai. Egêneto vem de gnomai. Gnomai é um verbo médio depoente. Uma mudança de condição, estado do lugar. É um verbo médio depoente. Na estrutura sintática, o médio depoente ele faz ação ativa. Ele vai ter o sentido ativo. Estou concordando contigo. Todavia, quem faz a ação do verbo é logos, é o verbo. É a palavra. Tu tirou isso da onde? Que no texto não tem, cara. Porque ele é o sujeito. Aí logo sarca aí. Calma. Ó, quem está fazendo a ação do verbo é o logos. Todavia, se alguém faz uma ação, essa ação recai sobre um objeto. Por exemplo, o Biel, chutou a bola no gol. Quem é o objeto do chute? A bola. A ação do Biel em chutar recaiu-se na bola. A pergunta é, se o verbo faz ação gnomai, egêneto, sobre quem cai essa ação que o sujeito está praticando? Então, eu vou dizer pela terceira vez, onde você tirou que Jesus está fazendo a ação em si mesmo de se tornar carne. Eu acabei de dizer para você que isso não é assim que tá, meu querido. Tu tá partindo do pressuposto de que Jesus fez a ação. Ora, se ele fez a ação, óbvio que ele se tornou carne, se fez carne. O problema é que o texto grego não diz isso. Ali não tem como você colocar no grego, não nesse livro que você chama de Bíblia. No grego. Deixa eu sair, Bill. Eu vou trabalhar, tá? Deu minha hora aqui. Wesley, marca o dia aí para debater com essa criatura. E quem é o sujeito, então, da ação? Então tá, Zakai. Deus abençoe o seu trabalho. Derruba aí, Eline. Não é uma questão de sujeito, Biel. A questão é que o grego colocou uma palavra que significa tornar-se. Qualquer léxico vai dizer isso, cara. Wesley, Perfeito. Só que o verbo ele tem uma voz ativa. Então, tem algum sujeito fazendo a ação de forma ativa. E não é Jesus. Não é Jesus Cristo, porque ele sofre a ação. Ele não pratica a ação. Quem é o sujeito no texto? Não tem sujeito determinado no texto, meu querido. Exatamente. É o contexto que vai ajudar, o Biel. O contexto vai dizer, Deus preparou-lhe um corpo. Bíblia, você quer subir? O William também? Silenciado. Eu já mostrei aqui, Biel, acho que você não acompanhou. Eu acho que você não acompanhou, mas eu li... Peraí, Billy. Eu acho que você não acompanhou, mas o mesmo egêneto, ele aparece em Marcos capítulo 2, se referindo ao sábado. Eu escutei, só que então, aquele se lá foi feito, por que em João 1,14 se fez? Sendo que a mesma palavra é gnomai, e gnomai tem um significado de tornar-se, erguer-se, aparecer, ser feito, não se fez. Maravilha. Na continuação do texto, Adriano, a gente tem uma continuação de ação. Feito, fazer e habitar. Fazer e habitar. Quem está habitando? Quem está fazendo a ação de habitar? Ou essa ação não existe também? Não tem sujeito para essa ação? Está se referindo não às ações posteriores, mas à ação de se tornar carne. Quem é o sujeito? Quem é o sujeito das ações? ações? Quem é o sujeito das ações? Das ações, no plural, porque aqui tem mais de uma ação. A ação de ser feito carne é Jesus Cristo. Ele sofre a ação de se tornar carne. Aí que Deus fez com que Jesus se tornasse carne.
O seu erro entra Entendeu? nesse ponto. Deus faz Você com não tá em Jesus, forma presta atenção, ó. passiva, Deus faz com que Jesus. Mas Aline, silenciou o Adriano, ele tá falando demais. O Biel tá querendo o falar e não verbo pode, não cara. tá em forma passiva, Adriano. O verbo não tá em forma No passiva. Você indicativo, assumiu que tá em forma tá no ativa. auristo indicativo médio. Auristo indicativo médio. Vamos lá. Segundo a forma é 3 segundo minutos de auristo. cada aí, vai, Biel, 3 minutos. Tá. A forma é auristo, médio, depoente. O médio depoente ele vai ter forma ativa no indicativo, ou seja, uma ação plena. O ponto é, se está numa voz ativa, tem sujeito. O sujeito não é o sujeito tá, obviamente eu creio que o sujeito está recebendo ação, só que todavia é uma ação feita por ele mesmo. Porque o que você está postulando é que o sujeito sofre ação, concordo. Só que o sujeito aqui, ele não está recebendo a ação de maneira passiva, até porque o verbo é ativo. E outra questão, outro verbo, ele precede ele depois de uma conjunção, que é habitou. Ou seja, esses dois verbos, por exemplo, Gabriel andou e falou. Gabriel andou e falou. Andou e falou está referente ao primeiro sujeito. No caso aqui, o verbo se fez e habitou. Esse é o ponto. Dois verbos sendo trabalhados para o mesmo sujeito. Só que de forma ativa. De forma ativa. Esse é o ponto. E pode passar meu tempo. Eu vou calar minha boca agora. O problema da tua argumentação é a seguinte. Você está pegando o gnomai como se ele estivesse relacionado a todas as outras ações que o texto traz. E não é. Esse que é o problema, esse que é o erro da sua argumentação. O gnomai não tem nada a ver com Jesus se habitar, não tem nada a ver com as outras ações posteriores. Gnomai está intrinsecamente ligado, diretamente ligado ao ato dele se tornar carne. Esse que é o ponto. O gnomai, do jeito que ele está aí flexionado, que é gêneto, você vai encontrar do mesmo jeito em Marcos capítulo 2, versículo 27. Quando você lê Marcos 2, 27, você não vai dizer ali que o sábado se fez por causa do homem. Você não vai dizer isso. Nem a tua Bíblia traduz dessa forma. Lá traduz que o sábado foi feito, sofreu a ação de si por causa do homem. Esse que é o ponto. É gêneto. Do jeito que está em Marcos 2, 27, aparece em João 14. Por que que num texto eu vou transformar como se tivesse ali foi feito, e no outro texto, só porque não combina com a minha crendice de Constantino, eu vou traduzir como se fez? Não tem como. Os dicionários, inclusive eu estou aqui diante de um, lá diz prolongação e forma da voz média de um verbo primário. Ponto 1, tornar-se, vir à existência, começar a ser, receber a vida. Percebe que é somente sofrendo a ação. Ó. Ponto 2. Esse mesmo termo está em Filipenses 2, 7. E lá na versão Almeida fala tornar-se. Pois é. Aí, ó, no ponto 4, ser feito. E no ponto 5, tornar-se, ser feito. Então, não existe nenhuma forma de você pegar o egêneto e colocar como se fez. Isso é um erro grotesco de tradução. E o mais grave é que em grego, o que está lá escrito no manuscrito não tem sarxe poiesen realtu. João não escreveu desse jeito. Se ele não escreveu desse jeito, o cara que fez a Bíblia botando se fez é tendencioso. É para enganar vocês e vocês caíram. O próprio Cristo, o próprio Jesus está desmentindo o que vocês estão interpretando. Lá em Hebreus, ele diz que prepararam para ele um corpo. Foi ele que preparou para si mesmo? Aí é unicismo, é um argumento unicista. Entendeu? Esse que é o problema, Biel. Então, o escrito do manuscrito não fundamenta a sua tradução. O texto que aparece lá em egêneto, em outros versículos da Bíblia, sempre sofrendo ação e não praticando a ação em si mesmo. Tá? Não combina com Cristo, com o que Cristo falou, onde ele diz que o Pai preparou um corpo para ele.
Não combina com Mateus, onde narra ali o nascimento de Jesus, é que Deus coloca Jesus dentro do ventre de Maria. Então é basicamente isso. E aí você pode ir para qualquer lado, mas não vai fundamentar o que você está tentando trazer aqui, não. Interessante, como eu destaquei, Adriano e Bill, aqui em 14 da João Ferreira de Almeida se fez. Mas por que a mesma palavra aparece em Filipenses 2:7 lá e lá está se tornou? Na mesma tradução. Vamos lá. Primeiro que a diferença entre perspectiva de estado e de propósito. Os dois textos, eles trabalham, mas eles carregam outra questão. Vamos lá. Por exemplo, se tornou carne. Ali já tem um predicado do que ele se torna. No outro tem por causa X, por causa do homem. Propósito. Primeiro, contextos diferentes. Segundo ponto, de toda a forma, o texto ele se trabalha para ele mesmo. O texto ele trabalha-se para ele mesmo. O ponto é, mais uma vez, não dá para negar sujeito. Uma coisa é eu querer pegar um substantivo abstrato, que é o sábado, e outra coisa é eu pegar um sujeito que tem volição, que tem agência, que pode fazer algo. É totalmente diferente. Se você quiser... Esse que é o problema. Para mim é a mesma coisa de, sei lá, pegar o Wesley e comparar com uma árvore. Vou pegar o Wesley. Wesley, você tem poder de ação e o controle se fez. Ué, mas o controle não tem poder de ação, da mesma forma que o sábado. Então são contextos diferentes. Cara, literalmente tu tá falando que o sábado é um sujeito de volição. E você tá tentando apregar isso a um contexto de Jesus. Sendo que Jesus, ele tem volição. Ele tem vontade. Ele faz, ele age. Aí que entra, em toda a perícope de João 1, ele age, ele faz ação. E o problema é que, nesse texto principalmente, ali está tudo na terceira pessoa. Ou seja, vamos lá, tornou tá articulado em ele. Ele quem? Ele quem? Porque ele faz a ação do verbo. Quem é esse ele? Se a gente começa a ler o texto, a gente percebe que ele é Jesus. Ele é Jesus. Ou seja, esse que é o problema. Vocês estão falando que não é sujeito. Só que, mais uma vez, se você pega a definição do verbo, o verbo é auristo, médio depoente, indicativo, terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Eu, tu, ele. Quem é ele no texto? Quem é o ele que faz a ação do verbo, Adriano? Vamos lá, Adriano. Bom, primeiramente que ele ignorou os 3, 4 pontos que nós trouxemos aqui, não atacou, disse e repetiu o mesmo argumento. Aí não é debate, aí é um monólogo, onde eu falo, ele ignora, ele fala e eu tenho que responder. Aliás, virou entrevista, né? Mas respondendo a entrevista dele. Meu filho, você não foi para o grego, você não trouxe nenhuma obra que sustente que Egêneto, em algum contexto, se fez. Era uma das formas que você poderia quebrar o meu argumento. Adriano, mas tem um texto bem aqui, que tem a mesma classe gramatical lá de João 14, e é traduzido se fez. Não tem. Entendeu? Então, o teu argumento, além de não atacar o que eu disse, você simplesmente não traz algo que sustente a sua interpretação. Você está teologizando o termo egêneto. E eu já disse, se João quisesse escrever que Jesus é o ativo onde ele faz e sofre a ação em si mesmo, sarx epoiesen ou epoieses reon tu. Ele escreveu isso? Não. Se ele não escreveu, você pode chorar, ranger os dentes, rolar no chão, arrancar os cabelos. Não se fez. Sua Bíblia errou. E esse daí é só mais um dos milhares de erros de tradução que tem na sua Bíblia. Milhares. Qual é o gramático? Me diz aí, qual que é o gramático que sustenta que em João 1,14 Jesus ele é o egêneto, onde ele está sofrendo a ação e praticando a ação ao mesmo tempo. Eu quero só me dizer para mim nunca ler uma obra desse cara. Porque nós mostramos aqui até o Bilotti, cara. O Bilotti fez uma pesquisa rápida aí, ele encontrou que é egêneto, e ali diz que ele não se fez,
Nós já trouxemos aqui a definição que vem na palavra ginomai, que mostra simplesmente que é trazido à existência, tornar-se, ser feito, e não se fez. O grego está certíssimo. Quem está errado é quem traduziu egênito como se fez e quem está teologizando o texto porque não combina com o que Constantino, um cara pagão, disse. Esse que é o ponto. Eu, inclusive, trouxe a pessoa aí que é mais envolvida na história, que é o próprio Jesus, onde ele diz que prepararam para ele um corpo. Como é que eu posso dizer que eu preparei um corpo para mim mesmo, sendo que eu estou atribuindo esse ato a outra pessoa como Cristo faz? Como o escritor de Hebreus disse que Jesus falou. Então, meu amigo, está na hora de você trazer alguma coisa que realmente sustente a sua interpretação, porque até o momento é só teologia. Já fomos no manuscrito, no grego, na gramática, no que Jesus falou, está na hora de você trazer alguma coisa que possa sustentar o que você está falando. Porque até o momento é só a insistência de alguma coisa. Ah, quem é o sujeito? Não interessa, a questão é primeiro você tem que definir o verbo. O verbo ali está em quê? O verbo ele é se tornou. Ele sofreu a ação de se tornar ser humano. Concluindo, Adriano. Tá, vamos lá. Mais uma vez. O Adriano, ele está pegando um sujeito. Vamos colocar sábado e Jesus como sujeito. Por quê? Não tem jeito. Tá na terceira pessoa. Vamos pegar ele como sujeito. Eles como sujeito. Jesus, ele tem volição. Na perícope de João, Jesus age. Jesus, ele é agente. O sábado não é agente. Por exemplo, vou até usar a cola do William. O William trouxe um texto que fala mais ou menos assim. É que Jesus estava lá no barco, tal, ele acalmou e houve bonança, e se fez bonança. Pera, a bonança é o sujeito. A questão é, bonança é um sujeito com volição? E assim, Adriano, não adianta de falar de trazer obra, que abriu o manuscrito, primeiro, que tá mentindo, não abriu manuscrito nenhum. Tá pedindo para eu trazer obra como se você tivesse trazido alguma. Você não trouxe nada até agora, de obra. Então, assim, para mim fica na tua palavra e na minha. Porque, segundo você, então tem que definir o verbo. Tudo bem, só que o verbo, ele define quem é o sujeito da frase. Todo verbo define o sujeito da frase. Seja ele sujeito composto, igual você nega quando eu trago, seja ele sujeito elíptico, seja ele sujeito, qual tipo de sujeito for. Esse é o ponto. A questão é que você quer fazer doutrinazinha com strong, igual muitos fazem. Mas se for para fazer sintaxe com dicionário Aurélio, aí pronto, é maravilha. Mas eu vou dar esse tempo de fala, que eu vou buscar aqui um gramatólogo, já que você pediu. Então é isso aí. Beleza? Você quer ser, William, para debater grego aí com o Adrianinho? É bom, William, sobe aí. Tá bem, William? Vamos lá, ele pediu obras, né? BDAG, sobre ginomai, tornar-se, vir a ser, passar, aí comentando João 14, ali diz com a transição do logos para uma nova condição, ou seja, passou a ser carne. Lindell e Scott, sobre ginomai, lá diz que é chegar a ser, implicando mudança de estado. O lexo grego de Traia traduz, tornou-se algo que não era antes. Nada de se fez, ó. Tornou-se, olha. Tornar-se. Tornou-se. Pois é, uma das definições do termo. Até Robson. Robson enfatiza que é gêneto, não em mi, ser. Olha só que interessante. Tem em mi ali? Não tem. Destacam a mudança de estado, mostrando que o logos assumiu plenamente a natureza humana. Daniel Wallace, ele explica que o auristo de ginomai frequentemente enfatiza um evento ocorrido em determinado ponto no tempo, ou seja, uma mudança concreta e definitiva. Então, para terminar, Nigel Turner, ele observa que ginomai não é usado para meras descrições, mas para transformações reais. É a mudança de estado do ponto A para o ponto B. E aí, da forma como está traduzido, nos textos que nós já trouxemos aqui, mostrou claramente que é gêneto, na mesma construção de João 14, ali é tornar-se. Ele não pratica e não sofre a ação ao mesmo tempo. Ele simplesmente sofre a ação. Deus
o Pai, fez com que Jesus se tornasse carne. E aí, isso acontecendo, ele se torna um embrião dentro do ventre de Maria. Todo esse ato é atribuído a Deus, não a Jesus. Não foi Jesus que um belo dia acordou lá no céu e disse: vou me fazer um ser humano e vou entrar no ventre daquela virgem. A ideia não foi de Jesus. Ele ele estava obedecendo ordem. O ato não é atribuído a Jesus, entendeu? Então, a torcida trinitária aí pode ficar chorando à vontade. A não ser que vocês vão lá no manuscrito, e quando eu falei de manuscrito, você pode pegar o texto grego lá, e você vai encontrar como é que está lá no texto grego. E lá tem egeneto. Eu estou vendo o texto grego aqui. Pois é. Tem sarxepoiesen realtu aí? Não tem. Se não Então, tem, quer dizer tem que tem que ter a egeneto. estrutura que tu quer? Como é? Tem que ter a estrutura que tu quer? Bom, se tiver se fez e tiver correto, a estrutura correta é essa. Tem aí no texto? Não. Nem todo Pois é. texto que é reflexivo tem isso. Mas, partindo dessa questão que você levantou, nenhuma dessas suas leituras que você fez trata do significado no sentido de quem está agindo ali no verbo. Aliás, quando você lê o demúncia aí, ele usou um pronome reflexivo ali. Tornou-se, demúncia, que você leu. Eu acho que você não percebeu sua leitura. Você leu, né? Você até citou o auristo aí, né? Que no caso foi o período, o tempo. Eu acho que você deveria ler de novo e analisar tudo que você está lendo aí. Porque eu acho que você só leu e deixou passar em branco. Se é que você está lendo alguma obra aí, não sei, tá? O ponto mas vamos lá, deixa eu pegar aqui o Wallace, página 242. Vamos buscar aqui agora no livro. 242. E é isso. E pior que você mesmo acabou falando que Jesus se tornou-se no ventre de Maria, da sua própria fala. Então, acho problemático também, mas vou fingir que... Tarará, deixa eu ver aqui. Os mesmos nomes... Deixa eu pegar aqui. Nativo, sujeito. Caraca, Adriano, pior que eu vou ter que caçar, nego. Pera aí. Jesus fez esse ser segundo seu coração, os evangelistas simplesmente enfatizando o poder, mas também mesmo nomes que não são próprios a uma enorme quantidade de exemplos, onde o sujeito é anartro. Certo. Dentro do que você está falando aí, Biel, você está dizendo que Jesus ele criou a própria natureza humana. Mas eu creio que ele criou mesmo. Não, você pode crer, você não pode fundamentar isso no texto. Posso. Não pode, porque lá não tem o verbo poiel, não tem poiesen no texto. É o que eu estou tentando te explicar há mais ou menos meia hora. Posso e devo. Isaías se utiliza de todos os verbos criar, fazer, formar, A natureza humana de para Jesus? Jeová. Ele se utiliza de todos esses verbos para Jeová, Mas dando a nunca para a ideia natureza, pois é, mas nunca para a natureza humana de Cristo. dando O ideia que contexto ele é esse. cria. Não, mas independente. Se João tivesse, A se questão- João quisesse, cara, a questão- dizer que Jesus criou a sua própria natureza humana, ele teria usado o verbo epoiesen e não gnomai. Não, Ah, meu Deus porque, do céu. não, mas aí que tá, Adriano, esse que é o problema. Qual obra, vamos lá, agora eu vou devolver a gentileza. Qual obra acadêmica diz que tem que ser dessa forma? Primeiramente que eu não citei Mussi, tá? Eu citei A.T. Robson, Traia, Lindell, BDAG e citei Daniel Wallace e Nigel Turner. Eu não citei Mussi. Então depois Esse é leia o de ponto. novo tudo isso que você... Depois leia de novo tudo que você leu e a gente vai comentar sobre cada Vamos tópico lá. que você leu. Vamos lá, Pode ser? BDAG. Vai. Traduz gnomai como tornar-se, vir Opa. a ser. Opa, vamos lá. Tornar-se, Leia. tu sabe que é diferente de se tornar, né? Não. Tá, vamos lá. Tornar-se, vamos lá. Pois é. Continua, vai. Aqui 1-0. Lindell e Scott traduz gnomai no sentido Não, de 1-0 chegar... não. 1-0 não. Para de Ué. ser desonesto. Para de ser desonesto. O BDAG aqui botou tornar-se e vir a ser. Igualmente o que eu estou dizendo já há meia hora.
Então vamos comentar sobre tornar-se. O que Eu é quero tornar? saber qual é a obra que traduz Egêneto nessa construção, dessa forma que nós estamos tratando, como se fez. Tá, vamos conversar sobre tornar-se. O que denota o verbo tornar-se, juntamente com o seu pronome? É aquele que se tornou alguma coisa que não era antes, hein? Justamente o que está sendo dito aqui pelas obras. Mudança de estado. Aquele não, que se tornou, não. Quem faz a ação desse verbo? Tornou, não é se tornou. Ele passou a ser. Não, Jesus sofreu a ação do verbo, cara. Tá, vamos lá. Tornou-se. Na estrutura do verbo é uma terceira pessoa. Logo, ele tornou-se, certo? 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 Você tem que trazer uma obra, Biel, que fundamente o que a gente está questionando. Vamos lá comigo. Vamos às pessoas do singular. Eu, tu, ele, certo? Uhum. Eu, tu, ele. Tornou-se, tá? Em qual dessas três? Depende. Não, que eu também posso aplicar no plural. Eu tornou-se. Pois é, né? Não, eu tô te perguntando. Eu tornou-se? Jesus não atribui o verbo a si mesmo. Não, responde minha Por isso pergunta. não Eu tornou-se? Eu me tornei. Eu tornou-se? Ele tornou-se. Só um minuto. Ele tornou-se. Beleza. Então ele é sujeito. É um verbo defectivo. Não pode ser conjugado nessa pessoa. Olá, aí. Bíblia. Bom dia, né? Bom dia. Ele tornou-se, não pode? Não. Não! Bíblia, dá o checkmate aí. Dá o checkmate naquela obra que você mostrou uma vez. Tempo, Biel. Ele acabou de falar. Ele acabou de falar que pode. Cara. Aí agora tu tá só no negacionismo. O cara tá só no negacionismo. Não trouxe um que diga que gnomai naquele contexto ali pode ser traduzido por se fez. É só teimosia de trinitário. O cara já viu. Eu pedi obra. Li obra. O cara pediu grego. Mostrei no grego. Se tivesse se fez, era sabe que você põe assim em autor. Jesus criou a própria natureza humana. O cara tá indo. Eu já metralhei o cara com argumentação e ele não trouxe um argumento fundamentado. Tá. Eu peguei só um, então, até então. Porque eu ia procurar mais, mas eu peguei só um. Vamos lá. Dr. Thomas Wright. Na sua tradução, no Evangelho para Todos, publicado pela Thomas Nelson, ele coloca dessa seguinte forma: e a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Thomas Wright. Certo? Um dos. Mas eu quero procurar mais, porque eu faço questão. Mas isso não muda, Biel. Não, vocês não estão pedindo obra acadêmica? Peraí. Mas esse que é o problema, vocês... Porra, parece que vocês toda hora mudam de opinião. Não, peraí, só um minuto. Porque até então agora o Adriano tava falando que pode. Calma, cara. Pode a obra que você trouxe não tem se fez, viu? Vocês são engraçados. A obra que ele trouxe não tem se fez. É o seguinte, se fez e se tornou. É o que você está argumentando. Tá, me diz a diferença aí do se fez e se tornou. Eu que tô perguntando a vocês. Não, Bíblia, ele é trinitário. Não, eu que tô te perguntando qual a diferença. Não, mas ninguém responde minhas perguntas. Aí fica difícil. Você vai responder. Eu vou responder para você, simplesmente assim. Se você quiser responder. Gente, o presidente, ele se tornou ou ele se fez presidente? Se tornou. No caso do Lula, ele se fez. Sem politicagem. Caraca, tu foi refutado do Bilote, mano. Agora o Bilote acabou o debate. Sem politicagem, o Bilote. Ó, o presidente se fez ou se tornou? Aqui nos Estados Unidos ele se tornou. Não se tornou, né, Bilote? Aí no Brasil se fez. Entendeu a diferença agora? Não tem o verbo fazer no texto, simplesmente isso. A questão é simples. Voz ativa é no sentido ativo. Quem faz ação ativa? Um verbo defectivo, tu quer que ele apareça em todas as vozes? Não então, é isso. A questão é, se ele é uma voz ativa... O verbo é expoente, você sabe disso. Se ele é uma voz ativa, quem realiza a ação? Não, mas o verbo é defectivo. O verbo não tá... Simplesmente o seguinte, Biel, ó. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, tá? Ó. Eu já matei já. No Brasil se fez, aqui se tornou. A diferença está bem na cara. Só um minuto, gente. Eu vou mostrar aqui em todas as obras que aparece essa palavra tornar-se, tá?
Tô conseguindo abrir aqui. Parece que o Biel pegou um game over aí, viu? Não peguei game over, mas vocês não respondem, cara. Meu quê, amigo, Biel? aqui é um debate, Eu não tô é aqui há meia entrevista, hora. não. Ô, Adriano, pra Aqui é tu um ter noção, debate, não é uma entrevista. quando o Roberto subiu, tu já mudou de argumento. Eu mudei de argumento? Não. Não mudei de argumento. Eu tô há 35 minutos falando que no texto não aparece o verbo se fez. Se tivesse que aparecer lá, tinha epoiese, que é uma declinação de poiel. Não tem. Se João tivesse querendo dizer que o Biel está correto, ele teria escrito sax poiese em realtu. Ele não escreveu. Eu já mostrei obra acadêmica. Tá faltando eu ressuscitar João e mandar ele te falar, porque sinceramente. E tu trouxe o quê? Só teimosia, meu caro. Você tá lutando contra tudo o que tá contra você. Aí entra o Bíblia aqui e te dá um checkmate. Cara, O presidente, literalmente, ele quando a se gente foi torna ou ele trabalhar, se faz? literalmente, quando foi É ele que trabalhar assume por conta própria a posição de presidente? Não, ele sofre a ação, por isso que ele se tornou presidente. Ele sofreu a ação, ele foi eleito e está lá no cargo. É a mesma coisa de Jesus. E aí ele vai trazer obra, ele vai... Não, já chega. Para mim já deu. Você não trouxe nada que eu pudesse realmente atacar para continuar essa nossa conversa. É igual 7-1 do Brasil e Alemanha. Oh, meu Deus. Tá vendo? Aí que tá. Você leu, sendo que o autor que você leu falou tornou-se. Ele te explicou a diferença entre você leu, fazer e se tornar. Aí você falou 1-0. Não, para. Bom dia. Adriano, deixa eu te fazer uma pergunta assim, simples, só para... A partícula nesse caso, Biel, ela não altera. Por exemplo, se o presidente se tornou ou se fez presidente, se tornou presidente ou tornou-se presidente, não altera, cara. Tornou-se? Sim, ele tornou-se presidente? Ou se tornou presidente? O que é que altera na frase? É somente a construção da frase aí. O ponto em questão é o verbo fazer, como aparece no texto da Almeida. Não tem o verbo fazer. Essa é a questão. Se a partícula vem antes ou depois, não importa. É igual o 3, que eles colocam o verbo mas criar lá, só tem na cabeça deles. Não cabe, porque alguém o fez presidente de qualquer maneira. Mas exatamente tem que saber se essa aplicação cabe a Jesus. Essa é uma das brigas aí. Alguém o fez, Deus. Exatamente, meu querido. O presidente não pode ser tornou-se, se a gente for, então, analisar a sua colocação. Então, não pode ser colocado desse jeito. Exatamente isso. A gente está falando a diferença que as pessoas não sabem. Normalmente, quando as pessoas... Na maioria esmagadora, quando você pergunta assim, não, mas o verbo não é se fez, é se tornou. Ah, mas qual a diferença? Qual foi o professor lá que a gente estava conversando, Adriano? Que ele teimou com a gente que existe diferença, não existia diferença entre se tornar e... Eu não lembro, estava eu e você lá conversando e o rapaz... Mas dá no mesmo, não tem diferença, não tem diferença. Irmão, mas vai dar no mesmo, porque parte da pessoa em si tornou-se ou me fez. Não, negativo. Mas enfim, o presidente dos Estados lógico Unidos, que dá a mesma coisa. Ou você vai ser feito por alguém, então, ou vai partir de si mesmo. Então vai dar no mesmo. Meu filho, pelo amor de Deus. Na prática da frase dele é a mesma coisa. Cara, vocês têm que o presidente não se faz presidente, ele é eleito, então o povo é que o fez. Mas a questão não é essa. Alguém a questão não é essa. Uma terceira pessoa fez. É isso, uma terceira pessoa. Ô, Farol, se liga aí, ó. Não, eu quero só fazer uma pergunta bem simples para o Adriano, aí depois vocês podem... Eu queria fazer só... Eu até fico na rolagem, tá de boa para mim. É só uma dúvida que eu tenho simples, Adriano. Depois o Billy, se quiser comentar, ou vocês também, fica à vontade. A primeira pergunta é assim, Adriano. Então, quando que deu aí essa filiação do filho aí? Qual ponto da eternidade houve a filiação do filho aí? A Bíblia não traz o dia e a hora, não, mas ela diz que em Miqueias 5:2 Jesus teve um tempo, teve uma origem, um começo, um ponto de partida, o Jesus Deus, né? Na eternidade, que embora Olan ali não